Olá, começando mais um vídeo aqui para a gente falar sobre gestão de estoque. Então, gente, hoje, qual que é a minha ideia aqui, né? Bater um papo para vocês, eu pus lá o tema que era por que os estoques são mal vistos nas empresas, né? A gente sempre está escutando aí a frase que eu sempre venho polemizando aí de que o estoque é dinheiro parado, né? E, na verdade, difícil a empresa que não trabalhe com estoque, né? Então, o certo dessa frase seria a gente falar do estoque sem qualidade é dinheiro parado, né? Então, como qualquer coisa dentro de uma empresa que não tenha qualidade, ela vai trazer prejuízo para a empresa, né? Não vai agregar valor. E esse paradigma, né, acabou aí trazendo aí uma visão muito ruim para a área, né? E acaba os profissionais não sendo tão reconhecidos como outras áreas. Então, minha ideia aqui é falar um pouco de história, aqui, do porquê que eu entendo que acabou levando a esse paradigma aí, né, do estoque ser mal visto dentro da empresa, de que tem que trabalhar com estoque zero, e a gente sabe que é impossível trabalhar com estoque zero. A gente tem que trabalhar com estoque enxuto, um estoque de qualidade, mas a gente tem que ter o estoque, mesmo numa produção lean, né, que é o precursor aí da frase de trabalhar com estoque zero. A gente, legal, Laje, Santa Catarina, a gente tem nos extremos aí, show de bola. Manuel, infelizmente, mas eu vou até falar, eu acredito que está mudando um pouco isso também, Manuel. Então, minha ideia aqui é contar um pouco da minha visão, né, do que eu já vi aí em algumas palestras que eu assisti, a visão de outras pessoas também, com relação do que levou isso, né, porque que na história aí do Brasil a gente acabou chegando aí nesse paradigma, né, e não ser tão valorizado, né. E aí a gente discutir aqui um pouco de perspectiva, que eu acho que as perspectivas são boas. Eu sou cadastrado aí em vários sites de vagas, eu recebo todo dia muitas vagas na parte de gestão, que acaba não tendo uma função específica, gestão de estoque, né? Então, ou é um gerente de logística, um supervisor de logística. Bom, quem não me conhece, né? Eu sou André Bianco, já trabalho há 20 anos com gestão de estoque, trabalhei em vários setores, trabalhei em distribuidores de medicamento, trabalhei em usina, bastante unidades diferentes de usina, né, numa multinacional e uma usina de um grupo menor. Trabalhei numa metalúrgica também, que foi outro desafio muito bacana. Tive uma empresa, uma fábrica de fraldas, né, trabalhei numa indústria de eletroeletrônica. Minha formação, né, minha graduação é de engenharia elétrica, só que quando eu já fui fazer o estágio nessa empresa de eletroeletrônica, que fazia protetor contra raio de baixa tensão, eu já vi ali que a gente tinha muita reclamação de entrega e já comecei indo para uma visão ali de logística e me apaixonei para a área e acabei seguindo essa área de logística. O que eu entendo, né? Eu costumo contar uma história quando eu vou falar sobre estoques, né? Eu começo a ir lá na década de 80. Eu nasci na década de 70, né? Sou de 74, então já estou aí já bem avançado na idade. Então vou contar bastante coisa de que eu vivenciei até. Então na década de 80 a gente tinha um problema de inflação muito grande, né? É isso aí, né? Só os fortes aqui. Muito boa. E isso aí, Edmilson, só quem é apaixonado. E é impressionante, né? Quem trabalha na área se apaixona mesmo. É muito desafio, muita pancada todo dia, mas é difícil a gente ver alguém sair e desistir da área, né? Se desiste, às vezes é porque recebeu uma proposta muito boa para ir trabalhar em outra área, mas sempre quer voltar, né? Porque é gostoso ali. É uma área muito dinâmica que não deixa a gente parar, tá sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Então vamos lá na década de 80, né? A gente tinha uma inflação. Hoje a gente está vivendo, né, um pouco desse drama de inflação, mas até aproveitando, brincando um pouco, é uma inflação meio Nutella ainda. Espero que se mantenha aí como Nutella e volte a entrar nos eixos, né? Na década de 80 não, era inflação raiz mesmo. Tanto que a simbologia da inflação era um dragão, né? Então, eram inflações ali de 80% no mês. Então, imagina, você recebia o teu salário, você tinha que sair correndo no mercado para poder você conseguir comprar o que você precisava, porque se você deixasse para outro dia, você já não conseguiria comprar a mesma quantidade do que você precisava, né? Então, era uma coisa impressionante. Até uma história que eu sempre conto, que é o que eu vivi, né? Eu tinha meus
8, 9 anos, e eu morava em Santos, né? Eu nasci em Santos, e eu andava para ir na escola, né? E nos lugares lá, minha mãe me dava dinheiro para pegar circular, né? Para poder eu ir para os lugares. E eu lembro que eu gostava muito de Playmobil. E tinha um supermercado perto de casa que vendia o Playmobil. E eu fui e gostei, né? Vi um daqueles Playmobils, não era tão caro. Falei, poxa, eu quero esse daí. E fiquei um mês andando, tá certo, que andar na beira da praia é gostoso, né? Mas para um moleque de 8, 9 anos, né? Era um sacrifício. Andava bastante ali para economizar o dinheirinho do circular ali e comprar esse Playmobil que eu queria. E eu lembro que um mês depois, 40 dias depois, eu fui para comprar isso, tava o dobro do preço, né? O Playmobil. Eu fiquei indignado. Falei, não, poxa, mas eu me sacrifiquei tanto. E não, eu vou ter que comprar. Deixei o dinheiro no balcão e pus na bolsa o brinquedo e levei embora, né? Então, era uma inflação realmente, quem viveu essa época sabe a tristeza que era, né? E tem alguém aqui, se tiver alguém aqui que viveu essa época aí da década de 80, 70, 80, que a inflação era horrível, fala aí eu, né? Que aí a gente vai, que eu já vou tendo uma noção aí de qual a idade de quem está participando aqui. E então nessa época, como é que era os estoques, né? As empresas não se preocupavam tanto, né? Porque por mais que ela comprasse um volume às vezes errado, numa quantidade alta, aquilo ali estava valorizando dia a dia, né? Por conta da inflação. Então ninguém se preocupava em administrar ali o estoque para manter ele enxuto, né? As divergências de inventário, que é uma dor muito grande, né, de quem trabalha com gestão de estoque. Naquela época, às vezes não aparecia tanto, porque o estoque era tão abarrotado que mesmo que tivesse divergência, você não percebia a falta daquilo, porque estava sempre repondo estoques altos. E a inflação, né, conforme crescia, você comprava por 10, você ia vender no outro mês, você já estava vendendo por 30, 40. Então, o pessoal não se preocupava. Nessa época, os presidentes de empresa eram pessoas que vinham do financeiro, né? Que o financeiro... Edmilson, isso daí é da época. Legal, Edmilson. Você lembra como é que era brabo, né? Eu lembro que meu pai ia para mercado, pegava 2 carrinhos para fazer a despesa para o mês, 2 meses ali, aproveitar ao máximo para não desvalorizar o dinheiro. Então assim, os grandes profissionais assim da época que eram super valorizados era a área financeira, né? Eu estudei com um rapaz que disse que o pai dele era da área financeira e ele contava uma história de que tinha situação de empresa que atrasava o salário dos funcionários 1, 2 dias e aplicava aquele dinheiro, né, em overnight, em operações ali, que muitas vezes nesses 2, 3 dias que ele tinha aplicado, ele pagava uma grande parte da folha salarial. Então quem saía prejudicado era o funcionário que tinha atraso ali no recebimento do salário. Então imagina aí como é que era isso, né? Então os estoques, ninguém se preocupava, né? Falou assim, não, deixa lá, o pessoal só ficava preocupado, tinha que ter alguém bom ali para comprar, para negociar volume, negociar quem entregar, e o pessoal do estoque ia dando um jeito de armazenar. Tem algumas empresas que até hoje a gente sofre com isso, né? O pessoal vai comprando na quantidade só para poder salvar, ter o saving, né? E acaba sobrecarregando ali quem está no estoque, mas a qualidade do estoque vai ficando ruim, né? E naquela época, então, como a inflação ia valorizando o estoque, o pessoal não se preocupava. Então, assim, lá na década de 80, né, então a gente tinha todo esse problema. Então, os estoques já, né, não era tão mal visto, vamos dizer, porque compensava financeiramente, mas também ninguém se preocupava em treinar pessoas, em ter bons profissionais ali atuando. O pessoal queria pessoas boas na área financeira, na área de compras ali. Então, muitas vezes o próprio pessoal de suprimentos cuidava, como eu acho que até hoje, né? Uma pesquisa que eu fiz, tem muita gente que trabalha na parte de suprimentos, que responde pelos estoques, né? Então, acaba ficando sobrecarregado ali e muitas vezes tem uma visão muito forte na parte de negociação, não tanto na parte operacional. Tem alguém aqui, né? Fala aí no chat aí, se trabalha na parte de suprimentos e responde pelo estoque, né? Para ver se realmente é isso que acontece. Então nessa época acabava, daí que eu acho que já vem aí um pouco da visão das empresas de não dar muita bola para o estoque, né?
Aí chega ali em 94, entra o Plano Real. Plano Real que vem, estabiliza o RL, né? A gente tinha que fazer conta para trocar o RL por real. Enfim, era uma confusão, mas já começou a ter um poder de compra ali muito maior, né? A partir de 94, a inflação controlada, até acontece um movimento curioso, né? O pessoal começa a sobrar dinheiro, né? Porque ele pega ali, ele compra e aí sobra aquilo ali e ele começa, poxa, mas espera aí, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganhar, o meu dinheiro ele mantém, eu não estou perdendo, né, o meu poder de compra. Então começa a ter uma mudança de cultura ali e o pessoal começa a ter mais poder de compra. E aí começa a aquecer ali a economia ali, final de 90, né, entrando nos anos 2000, o pessoal começa a ter mais poder de compra, compra mais adequado ao que cabe na parcela, então começa a comprar muita linha branca que a gente fala, né, parcelada. Casas Bahia nessa época fez uma festa, né, cresceu bastante. Então o pessoal começa a comprar bastante e os estoques estavam ali barrotados, só que aí começa a ter que suportar isso. Então começa a comprar mais e mais e abarrotar estoque para poder atender esse movimento, essa melhora de economia, né? Então isso vai aí para frente de 2000, ali 2002 troca a presidência, a economia começa a crescer, as commodities crescem, o Brasil só tem um boom econômico ali, crescendo bastante, as empresas, as pessoas começam a ter bastante emprego, e as empresas o que elas querem? Querem vender, então nessa época o pessoal estava mais preocupado com a parte comercial, parte de comprar o estoque para atender essa venda, essa demanda que estava grande, né? A área de produção cresce muito, então o pessoal de produção começa a ter um destaque maior. E estoque lá, né? Estoque lá, o pessoal não se preocupava tanto, como estava vendendo muito, né? Vai abarrotando estoque, dá um jeito, né? Verticaliza, faz mezanino para armazenar material, enfim. Transfere o fulano lá para dar um apoio lá no pessoal do estoque. Ninguém se preocupa ainda, não tem uma preocupação tão grande, né? Eu estou falando assim, não dá para a gente generalizar, falar que todas as empresas, lógico que a gente sabe que tem empresas que já têm visão diferente, profissionais que já têm uma visão estratégica futura. Mas tem esse boom, então a visão que eu tenho é isso, né? Os estoques nessa época, eles acabam, o pessoal não se preocupando tanto. E aí vai isso ali 2010, mais ou menos, 2005, o pessoal tá que compra. E o que acontece? A partir dali, também a população, né, começa a aprender a comprar também. E começa a comprar muito daquelas empresas que investiram bastante em qualidade. Então a gente começa a ter ali, comprar uma Brastemp, né, todo mundo começa a ter destaque algumas marcas. Então o pessoal pagava a mais por isso, porque ele dividia isso em várias prestações, ele conseguia pagar aquilo que tinha marca. Então as empresas que tinham uma qualidade boa, que tinham investido em profissionais de qualidade ali para garantir a qualidade do material, crescem bastante também. E também o estoque alto não interfere, ele consegue tirar a diferença disso na hora que ele no reajuste de tabela de preço. Isso aconteceu muito, tem uma história na metalúrgica que aconteceu isso, né? Teve um ano que a empresa não ia conseguir atingir os lucros que eles tinham planejado e sentaram todos os acionistas, né, que era a família, para discutir o que eles iam fazer, né, para poder chegar ali e atingir o lucro que eles queriam. Não que eles estavam tendo prejuízo, estavam tendo muito lucro, mas eles tinham posto uma meta. E aí ninguém discutiu como é que eles tinham que fazer ali para reduzir estoque, melhorar a operação. Não, falar assim, não, se a gente aumentar 5% na tabela, chega. Não, aí chega. Até o final do ano a gente aumentando 5%, mantendo as vendas, chega. Então está resolvido. Aumentaram 5% na tabela. Então o pessoal não investia tanto na área. Então os estoques continuavam lá. Ele não era nem mal visto, mas também nem bem visto. Deixava lá, o pessoal conseguia cobrir, né? O prejuízo que dava, vamos dizer, da má gestão, e os profissionais ia se virando ali, né? Não recebia treinamento, não recebia reconhecimento também, o pessoal ia se esforçando para atender a necessidade ali da empresa. Aí a gente começa a vir agora nessa década que a gente está vivendo agora, né? De 2010. Até nem sei como é que fala, né? Década de 10, década de 2010, né? Que é estranho, né? Mas enfim,
Essa década que a gente terminou agora, né, em 2020, já começa a vir a crise, né? A gente já começa a ter uma crise. 2008 tem a crise mundial lá por conta dos imóveis lá nos Estados Unidos. Não vamos entrar em questão econômica aqui, né? E aí as empresas já começam a ter uma ideia um pouco diferente, né? Das operações. Então começa a ter um pouco de desespero ali e começa a ver ali que os estoques estão muito altos, que começa a ter muito produto obsoleto, né? Que o giro tá baixo e eles não conseguem fechar a conta porque as vendas começam a cair. Então começa a ter uma demanda ali por melhorar essa operação. E aí é onde começa a vir também primeira década dos anos 2000. Show, Neto. Boa. Obrigado. E acho que tá ótimo, né? E aí o pessoal começa então a olhar um pouco diferente para a área. Só que aí vem as teorias, né? Vem a teoria do Lean Manufacturing, né? Baseado no sistema atual de produção, onde fala para trabalhar com o mínimo de estoque, né? Não, o pessoal já disse que era trabalhar com estoque zero, e na verdade é você trabalhar com estoque certo, né? A quantidade exata para você produzir. E aí tem aquela questão de você não estocar o produto final, né? Trabalhar de uma forma puxada ao invés de empurrada, então só produzir em cima de pedido. A gente sabe que para algumas... Aí, minha esposa ajudou, a professora de história, então tá certo. Primeira década dos anos 2000. Show de bola. E, então, tem essa questão do puxado, empurrado, né? O empurrado, ele gera estoque, depois você tem que dar um jeito de vender. E o puxado, não. Espera o cliente pedir e aí você produz dentro do que foi pedido. Aí você vai trabalhar muitas vezes com estoque de produto acabado zerado, mas você precisa da matéria-prima, você precisa da peça de manutenção dos equipamentos que produzem aquele produto. E a gente sabe que não é todo setor que consegue trabalhar dessa forma, né? Acho que o setor que mais consegue trabalhar dessa forma é o setor automobilístico, né? Onde o cliente ele não se incomoda em ter que esperar para receber o produto dele. Ainda assim, né? É isso que aí eu não entendo, porque o pessoal fala tanto, né? O Lean Manufacturing é muito forte da parte automotiva e quando vem uma crise, alguma coisa, a gente vê aqueles pátios lotados de carro, né? Cheio de estoque. Então, assim, nem essas empresas conseguem trabalhar com estoque zero, né? Porque você tem que estar movimentando. Você vai parar uma fábrica inteira, né? Você não vai produzir nada. Então, você tem que ir tocando a empresa ali para controlar os custos de produção, enfim. Então aí, só que toda essa discussão acabou gerando esse paradigma, né? Que estoque então é dinheiro parado e que estoque acaba sendo mal visto dentro das empresas, né? Empresa de vocês, como é que é visto o estoque, né? O estoque o pessoal valoriza, né? Algumas empresas o pessoal já está investindo mais nos profissionais, tem criado, legal, Rafa, sim, o Neto falando que sim. O pessoal tem criado, que a gente fala de um guarda-chuva, né? Uma diretoria, sim, poxa, que bacana, que bom. O Robson, legal, Robson, bem-vindo aí. O Robson está sempre me mandando direct também, o pessoal aí participando bastante do Edmilson. Tem uma janela na empresa de vocês, existe uma diretoria de logística integrada, né? Tem uma diretoria de supply, ou acaba ficando no braço ali, em alguma diretoria de suprimentos ou até financeiro, né? Que é o que a gente costuma ver. São poucos que têm um setor de logística mesmo, ou de supply, né? Isso vem mudando. Então, acabei assim falando de uma forma bem rápida, mas é nessa evolução, né? A gente passa de uma inflação onde ter estoque acaba sendo uma coisa boa, porque a inflação valoriza aquele meu estoque, eu não tenho tanto problema na hora de vender o meu estoque, eu estou valorizando, então aquilo que eu comprei de uma forma errada, eu compenso depois pelo valor que eu vendo. Então o pessoal não se preocupava tanto. E como é muita loja, acho que eles erram na hora da distribuição. Entendi, Pablo. Então, aí é a questão de fazer a gestão, né, Pablo, de
de fazer. Por isso que eu acho que assim, se investe muito pouco em treinamento nos profissionais que estão atuando nessa área, porque nunca se viu essa área como uma área valorizada. O Robson agora está sendo visto com outros olhos. Tem uma diretora de supply. Que show, Robson. Perfeito. As áreas, algumas empresas que eu trabalhei, eu fui trabalhar para construir essa diretoria, essa área de logística. Infelizmente, em algumas delas, por conta de crise, o pessoal quis enxugar e entendeu como uma área descartável, vamos dizer, que poderia ser descartada e voltar ao que era antes. Mas aí é a crise e são decisões que às vezes o pessoal trabalha muito com o histórico que eles tiveram, né? Vamos ver o Rafa aqui. Na minha empresa é complicado, não dão importância para o estoque. O foco é vendas e não capacitação dos funcionários. É complicado, né, Rafa? Porque nem vendas é importante, claro, todos os setores são importantes, né? Você não consegue fazer uma empresa funcionar se não vender, você não consegue fazer uma empresa funcionar se não produzir, se for uma indústria, né? E você não consegue também atender o comercial às vendas se você não tiver um bom estoque. E o financeiro só consegue fechar as contas se essa conta for, se a sua venda for maior do que você gasta, né? Então não adianta você comprar muito estoque, vender uma quantidade e o teu lucro ficar ali investido no estoque. Então você tem que ter um estoque que gira, que venda, né, e só faça a reposição para ir vender. Esse é o estoque de qualidade. Senão acontece o problema que o Jean falou, muitos produtos acabam vencendo no estoque. Né? Então, principalmente quando trabalha com produto de vencimento, isso é um risco muito grande. Se você não trabalha bem, é um problema tremendo. Eu trabalhei com medicamento, a gente tinha um problema muito grande com isso. Eu lembro uma vez que eu participei de um descarte de medicamento, me deu até dó, porque são medicamentos, são produtos que você acaba nem pode doar, né? Você tem que descartar. Deixa eu ver aqui, perdi um pouco aqui, vencer. Olha lá, o Neto falando. É comum estoque desbalanceado. Perfeito, Neto. A gente vai falar muito disso na sua live, hein? E deixa eu só voltar aqui, estoques. Tô apanhando aqui, gente. Tô aprendendo aqui. O Edmilson. Meu estoque é crítico, alimento, shelf life, requer capacidade de gestão toda perfeita, Edmilson. Quer dizer, a gente vê até que na parte de alimento, né, a logística farmacêutica, a logística de mercado, já é uma área que o pessoal já investe mais. Né? Por quê? Porque é o pilar central deles também, né? A mercadoria ali, você tem o problema da shelf life, você tem a questão de conseguir ter o produto, né, também para vender, que você não tiver. Hoje tem essa questão também de muita concorrência. Então, entrando, né, o primeiro tópico lá que eu falei para vocês, né, que a gente ia discutir, porque os estoques são mal vistos nas empresas. Então, falando um pouco do que eu falei do histórico, eu entendo que é muito mal visto por conta disso, porque os estoques nunca foram um problema. E quando ele virou um problema para a empresa, que é essa década que a gente está vivendo, porque estava em crise, aí todo mundo foi para a linha mais fácil de justificar, né? Ah, estoque é dinheiro parado. Só que o que não entra na minha cabeça é as pessoas não entenderem que se o estoque é dinheiro parado, é o estoque ruim que é dinheiro parado. Porque estoque bom, ele vai ajudar a atender as vendas, a atender a área de manutenção para poder liberar o equipamento mais rápido. Enfim, você balancear o teu estoque, como o Neto falou, para garantir que você vai atender o teu cliente e vai atender o teu financeiro para ter lucro, né? Robson falando aqui, em outros tempos, o estoque, principalmente almoxarifado, MRO, era visto apenas como um depósito onde várias... É isso aí mesmo, Robson. A parte de MRO, então, é uma coisa que me frustrou muito, assim, quando eu trabalhei em usina, que é praticamente estoque de MRO, a desvalorização dos funcionários era tão grande que uma das minhas principais dificuldades com a equipe era manter a equipe, justamente a equipe, né? Então, tem o líder, né, que cuida ali dos almoxarifados, e você tem os auxiliares ali, os almoxarifos, os auxiliares de almoxarifado, e muitas vezes o que acontece dentro de usina, não sei se tem alguém aqui que trabalha em usina de açúcar, né, de açúcar energética, a área agrícola, a área automotiva, né, a área industrial, que são as outras áreas dentro de uma usina,
às vezes o mesmo nível de serviço. Então vamos supor, você é auxiliar de almoxarifado, no almoxarifado, para atender ali a entrega de material dos MRO, e tem o auxiliar mecânico, que auxilia ali o mecânico na manutenção dos equipamentos. São auxiliares, né? Para mim tem que ser pareado esse salário, e nem sempre isso acontecia, né? O auxiliar agrícola, então muitas vezes acontecia do quê? O auxiliar agrícola, o auxiliar mecânico receber mais, e aí aquele profissional bom que você treinava, que você conseguia fazer ele virar até um almoxarife, ele ficava tão bom e conhecia tanto da área que ele atendia, que aí o supervisor, o gestor da área, quando ele precisava de alguém ali para liderar um processo, para atender, melhorar alguma coisa, ele puxava o cara da almoxarifada e a gente não tinha como segurar, porque ele ia muitas vezes ganhar 20%, 30% a mais dentro da mesma empresa, ele ia ser mais valorizado. Então é complicado isso. Isso ainda é um problema muito recorrente nas usinas, mesmo na multinacional. Não vou citar nome aqui para não ficar uma coisa chata. Mas não sei se nas outras experiências minhas eu não cheguei a sofrer isso. Sofri, mas bem menos. Na usina era uma situação que dava muito mais destaque nessa questão. Mas em outras empresas também acontecia. Às vezes o pessoal se destacava e ia para a produção, porque na produção ele ia receber um pouco mais. Ele conseguia ir já como um líder, tudo, então a gente não conseguia segurar. Por mais que você chegasse ali a um almoxarife sênior, a equiparação salarial não era a mesma. Então isso atrapalha muito, né? É uma das dificuldades de quem está na parte de gestão de estoque. Então o que está mudando agora em relação, né, aos estoques serem mal vistos? É que o pessoal está começando a ver que realmente, né, você ter estoque, o estoque ele é necessário, né? Tanto que, assim, uma das coisas que sempre me incomodou, né? O pessoal fala assim, poxa, estoque é tudo dinheiro parado. Aí chegaram, pô, André, tá faltando material, vai parar a produção, eu não vou conseguir bater a meta porque faltou. Mas peraí, estoque é dinheiro parado e você está reclamando que vai parar a produção? Então peraí, estoque é bom ou estoque é ruim? Né? Explica para mim. O problema é o quê? O que me angustiava não era essa reclamação. O que me angustiava era o que Neto já falou, era ter um estoque alto e não ter aquilo que precisava. E isso era causado por quê? Por uma gestão histórica, vamos dizer, de desequilíbrio, de comprar errado, de você não ter operações bem montadas. Né? Quantas vezes também aconteceu do pessoal vir me reclamar, né, todo exaltado, de que estava faltando material, e aí quando chega, eu era gestor, né? Então quando chegava em mim, é porque o cara já tinha, nisso ele já tinha passado pela minha equipe arregaçando, né? Então eu já ficava puto da vida, já ia com os 2 pés também no peito do cara. Só que eu tinha que dar razão pro cara e eu tinha que identificar o que tinha acontecido. E aí muitas vezes eu ia lá, estava parado no recebimento, esperando uma entrada de nota, uma correção de um pedido que veio, de um dos itens dentro da nota que veio errado, ou vai lá e o pessoal me falava assim, André, até tinha, a gente falou para ele que tinha e ele desmontou o equipamento lá na hora que a gente foi ver, aproveitando o gancho do Jean, quando a gente foi ver não tinha, o inventário está errado, precisa de fazer o acerto. Então assim, Jean, você faz o inventário geral de final de ano, é um inventário estressante, por isso que muitas vezes eu sempre estou falando aqui do inventário rotativo, que você faz ao longo do ano, e aí ele é muito mais tranquilo, muito mais efetivo, porque você consegue identificar, né? Eu acho que esse é um tema legal para uma outra live, que tem bastante coisa para falar. Mas boa sorte, Jean. Não é fácil, não. Quantos dias vocês fazem inventário aí? Os que eu enfrentei de geral é o fim de semana inteiro. Começava na sexta e terminava no domingo à noite. Era quando eu ficava longe de casa, o fim de semana. Então, os estoques, assim, o pessoal começou a identificar que, né, na verdade, poxa, eu preciso do estoque, só que os estoques estão desbalanceados, né? Tá tudo ruim, eu tenho muita coisa no estoque, tenho um valor imenso de estoque, mas não tenho aquilo que eu preciso. 3 dias também, né? Boa sorte. Dá tudo certo. Se estiver tudo preparado, tudo arrumadinho, já tem experiência de outros anos, uma curacidade alta, é só para validar ali e acompanhar a auditoria. Então,
os estoques estão começando a ter um pouco de uma visão diferente. Tanto que foi onde eu cresci muito aí nos últimos anos, né? Conforme eu ia melhorando a situação, o resultado que os estoques ajudavam na empresa, infelizmente eu dei o azar de pegar uma época de crise. Então, assim, tudo que eu consertava, ele não dava um destaque maior, porque a empresa estava em crise, né? Estava fechando no vermelho, as vendas não recuperavam. Então vinha aquele lá, André, deixa faltar, mas a gente precisa de aliviar fluxo de caixa. Então aliviava, combinava de reduzir 3 milhões, eu reduzia 3 milhões e meio, meio milhão, 1 milhão a mais do que tinha combinado. Ainda assim as vendas vinha menor. E aí você levava pancada porque o estoque estava alto, e aí você tentava justificar, assim, mas espera aí, eu só consigo diminuir estoque ou se parar uma produção ou se as vendas aumentarem, né? Não dá para fazer milagre. Porque eu sempre comentei que uma das coisas mais difíceis também que eu enfrentei foi fazer a gestão de estoque, né? Qualificar o estoque com queda de vendas. Porque uma coisa é você estar com venda grande, você muda ali um modelo de compra, põe um estoque de segurança um pouco maior para acabar com aquele estresse daquele material que está faltando, até se ajustar algum processo que não está funcionando, e as vendas estão crescendo. Então ninguém viu que deu uma enxadinha ali no estoque. Agora faz isso na hora que as vendas estão caindo. Você comprou um pouquinho mais, às vezes você até errou, por algum motivo, errou uma vírgula ali e saiu um estoquinho que vai ficar 2, 3 meses a mais. Nossa, acaba o mundo. Então, você tem que controlar isso, ter ferramenta para identificar que as vendas não estão vindo do jeito que deveria vir e já tomar isso de ação antes, já prever que isso que vai acontecer isso. Porque tem muita gente que muitas vezes só justifica, né? Chega e fala assim, mas as vendas ele não fez. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não dava conta, porque eu trabalhava na empresa. Então, independente se era a venda que estava indo mal, se era o estoque que não estava legal, a empresa como um todo, era a empresa que me pagava o meu salário. Então, essa gestão, quando você tem um modelo ali na tua mão, você consegue ir controlando. Só que é uma pena, porque a visão, né, com esse histórico, a visão dos estoques acabam sendo uma visão errada e tudo que você faz às vezes não é valorizado. Então, muitas das empresas que eu trabalhei, eu consegui corrigir bastante a operação, corrigir bastante o modelo de gestão que estava implantando, implantar um modelo que funcionava, só que não apareceu porque as vendas não estavam legais, então o resultado da empresa não estava legal. Deixa eu ver aqui o Pablo. Sou estoquista, estou estudando logística para ter mais noção e melhorar mais esse estoque. Perfeito. Né? Essa parte de capacitação, vamos até falar um pouco, né? Então, agora das perspectivas, vamos ver aqui o Rafa. Na minha empresa, o inventário geral parece um cíclico, começamos hoje, vai até o dia 22 de dezembro. Ah, tá, vocês faz um cíclico, mas num período menor, né? Não nos 12 meses. Com a loja em funcionamento. Falar para a chefia que deveria fazer em um fim de semana com a loja fechada. Era o ideal, né? Porque fazer em funcionamento, o cíclico você faz em funcionamento, a dificuldade é que você tem que travar, né, a movimentação dos itens que você vai contar, então não pode ter saída daquilo ali, né? É a mesma coisa que era fazer inventário na usina, a gente avisava com muita antecedência, ainda assim no meio do inventário o pessoal ia lá pedir peça, então era uma briga ali, se entregava ou não, tinha que ter um controle para entregar as peças, mas a gente sempre era muito chato para não virar rotina, né? Rafa, é difícil você convencer parar, né? O pessoal, eles não querem perder venda, quer continuar. Então, o ideal aí é mesmo montar o cíclico, fazer ele nos 12 meses. Né? Assiste até o vídeo que eu pus lá, que é super tranquilo montar um procedimento desse de inventário rotativo, tá lá no YouTube. Então, assim, quando começa a vir essa crise ele tem essa parte, né? A parte boa dela é você tirar o S, né? E criar, e aproveitar para criar uma gestão diferente, uma melhora na gestão para que as pessoas, para que os gestores, né, os donos das empresas, os acionistas comecem a enxergar a área como uma área estratégica dentro da empresa também. Aí, Neto, perfeito, combina as curvas para otimizar o inventário. É aquilo lá, eu gosto muito de usar o PQR, que é um conceito que você pega a movimentação e não valor, né?
mas normalmente coincide até o ABC com o PQR, mas o ABC que é mais conhecido, o que o Neto está querendo falar é isso, você pega os itens A, você conta mais vezes ele, porque é onde tem mais risco de acontecer divergência, né? E aí você vai corrigindo. O que me angustia muito quando se fala inventário, que a maior angústia dos profissionais que vão fazer inventário é justamente essa, né? De ter que contar um monte de item, né? Ter que fazer o acerto, e a discussão de um inventário ela tem que ser muito forte, de como que você está fazendo a análise daqueles SKUs que deram divergência, né? Então, esse é o grande ganho de se fazer inventário, é você descobrir o que causou a divergência, a causa raiz dela, para poder corrigir, né? Fazer alguma coisa que trave para não acontecer aquele problema novamente, e você, show, o Neto já tá gastando, Neto, não gasta não, deixa para nossa live, fazer uma combinação da classificação ABC com o PQR. Show de bola, o Neto também é fã do Daniel Gasnier, como eu. Mas a grande questão é essa, e porque quando você faz isso, você tem isso como propósito do seu inventário, a tendência é que o teu inventário você só precisa de contar e as divergências vão diminuindo, tua curiosidade aumentando. Esse é o grande desafio, né? E por isso que o ciclo rotativo ele é bom por conta disso, porque você tem um período menor para fazer essa análise e conseguir identificar a causa raiz. Mas vamos lá, o tema não é esse. Então, gente, quando as empresas, quando começou a entrar em crise, né, começou a ter uso de tecnologia perfeito, né, fazer uma contagem com coletor, né, outro dia eu estava vendo o pessoal fazendo com drone, né, para isso, eu sempre falo isso, né? O meu curso ele até usa muito essa parte, é você ter o modelo, a base muito bem montada, porque você não constrói uma casa pelo teto, né? Você constrói ele pela base. Então muita gente aqui vem me falar assim, WMS, tecnologia, APS, blá blá blá, só que às vezes o básico da operação ali, ele não tem um modelo robusto ali que dê sustentação para você implantar a tecnologia, né? Então que nem nesse exemplo do drone. Poxa, para ele poder funcionar, o que você tem que ter ali? Uma identificação muito clara do que está ali, né? Uma garantia de que na hora que você foi guardar aquele material, a contagem já foi feita ali, paletizada e muitas vezes trechado, né? O material que está ali, e aí o que está informado, o drone só vai ler o código de barra e já trazer provavelmente um código de barra bidimensional, né, um QR Code, para poder trazer a informação, toda a informação que ele precisa, enfim. A tecnologia sempre vai ajudar. Só que, gente, eu sou engenheiro elétrico, então a gente sempre falava sobre isso. A tecnologia é um monte de peça ali, um monte de ferro, de silício, tudo que ela não cria as coisas, ela não resolve as coisas. Quem resolve é quem está atrás dessa tecnologia, né? Então é importante fazer isso. Ruim quando o gerente não sabe fazer os pedidos para... Perfeito, Pablo, aí é complicado, né? Quando o gerente que deveria ser quem preocupado em montar uma gestão ali bem robusta, né? Para garantir ali um estoque de qualidade, não consegue fazer isso. Mas é o que a gente está falando, né? Historicamente, quem trabalhou com gestão de estoque, o pessoal não tinha tanta preocupação em trazer profissionais, em capacitar os profissionais, então os profissionais iam dando um jetinho, e aí a gente sabe que quando uma empresa cresce, muita gente cresce pela confiança do dono e acaba chegando em cargos que a gente não entende como é que ele chegou lá, né? E aí cabe a nós ir com um jeitinho, ganhando espaço e aplicando para no mínimo você ganhar experiência para enriquecer o seu currículo, e se a oportunidade não vier onde você está, pelo menos teu currículo está forte para você colocar no mercado e ser chamado pelas empresas que valorizam a área, porque tem muita empresa. E como eu comecei a live, eu recebo muitas vagas, todos os dias muitas vagas, né? Tem hora que eu coço para mandar meu currículo para uma dessas vagas, mas eu fiz um propósito de vida de ficar perto de casa, com a minha família, então eu estou me segurando para não sair daqui, porque tem muitas oportunidades que a gente tem que viajar. É isso, né, Rafa? Bem isso, infelizmente, eu vivi muito isso. Mas, por um outro lado, tive a sorte de, por mais que pegar algumas gestões não tão boas, mas tive espaço para aplicar o que eu entendia que era certo, né? Pelo menos isso, pelo menos
peguei pessoas que eram humildes para dar o espaço e aí isso enriqueceu demais o meu currículo, né? Que foi o que acabou me levando a sair de um analista de follow-up, que é quando me coloquei no mercado novamente depois que eu fechei minha empresa, a um cargo de supervisor com status de gerente, né? Status e salário de gerente. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, nessas crises, né, o pessoal e as empresas estão se diferenciando muito agora, voltando lá um pouco da história. A gente tinha as empresas de qualidade, né, que se destacavam, então não preocupava muito com a operação, porque ela conseguia ganhar na hora que ela aumentava a tabela de preço que a gente, né, como cliente, estava disposto a pagar. Só que nos últimos tempos isso, né, se equiparou. Então, eu trabalhei numa metalúrgica que fazia esquadria, que é porta e janela. Ela era disparada assim, uma diferença enorme de qualidade, mas era muito diferente. Então o pessoal pagava às vezes 30%, 40% a mais. E tinha algumas peças que era às vezes até o dobro, o valor até era maior. Os últimos 10 anos tem vivido uma crise tremenda nessa empresa porque não se adequou. Então o preço continuou lá em cima, mas os consumidores começaram, a concorrência também começou a chegar numa qualidade praticamente igual. E aí a qualidade igual, os clientes não estavam mais dispostos a pagar 50%, 100%. Até 30%, 20%, ainda o nome era muito forte. Mas tinha algumas peças que estavam com uma diferença muito grande, né? E a empresa ficou em crise. Não sei se ela se reinventou nisso, era uma discussão, era uma briga que eu tinha muito, que eu batia muito nesse ponto lá dentro, mas não sei se ganhou força. Enfim. E aí, com isso, as empresas, como a qualidade praticamente se equiparou, onde que ela tem que conseguir para poder ter o gap, para ter melhor lucro, né? Para ter lucro até, é começar a ter uma operação melhor. E dentro dessas operações, a parte de logística começou a ter uma visão diferente, né? A gente vê falando muito, tanto que a gente está vendo muito curso aparecendo de logística, de tecnologística, né? Tem que até tomar cuidado na hora de escolher, porque tem muita gente aí que só quer trazer, só ganhar o dinheiro das pessoas que estão querendo se capacitar. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários. O Aglailton, deve ser a G. Ailton, né? Sou do tempo que a logística, depósito, né? Era chamado depósito, né? Ficava com o Joãozinho, 20 anos de empresa, que era de confiança do Tom, mas sem... Perfeito, Ailton, é isso, né? Usina acontecia muito isso. O pessoal, para eles era isso, era um depósito, né? Se depositava o material lá, o cara queria o material, ele entrava, pegava o que ele queria, não precisava ter controle nem nada, depois reclamava que não tinha o material, mas ele mesmo fazia a bagunça, né? Então isso vem mudando recentemente, se a gente for ver, né? Coisa de 10, 15 anos para cá que olha lá, algumas ainda nem mudaram, né? Algumas empresas. Uso de tecnologias diferencial computativo. Perfeito, Anderson. Como eu falei, desde que você já tenha uma base bem montada. É como construir uma casa, né? Você tem uma base bem feita, aí sim você faz as paredes, assim, ou um prédio, né? Eu tive um gestor que falava, até me angustiava um pouco disso, né? Porque a gente fazia, estava construindo a base ali, crescendo. Aí ele falou assim, André, mas eu costumo já ver a cobertura. Eu falei, tá bom, mas para chegar na cobertura você tem que ter a base, né? Eram umas brigas bacanas. Era um gerente muito parceiro, assim. O Neto. André, estou sem conexão, em conexão indo para Curitiba, treinar cliente. Entrei para... obrigado, Neto. Boa viagem. O Neto é um parceiro aí que a gente está se aproximando aí. Ele tem um software muito bacana para auxiliar a área de suprimentos, a própria parte de estoque, né, na definição do que comprar, né? Ele tem toda uma inteligência. É o uso da tecnologia, como está falando aí, né? Como o Anderson falou agora, o uso da tecnologia não ajuda aí da previsão de demanda, do que comprar. Eu vou fazer uma live com ele em breve, aí semana, talvez daqui uns 15 dias. Eu vou alinhar com ele e ver que dia que a gente consegue fazer numa dessas segundas-feiras aí, que agora a gente vai estar, para quem não estava aqui no início, né? Eu vou fazer live agora toda segunda para a gente trocar essa ideia aqui, trocando ideia aqui e trocando experiências aqui. O Manuel aqui, eu trabalho com controle de estoque rotativo há 7 anos. Ano passado comecei minha faculdade em AD, já estou formando. Show, perfeito, Manuel. Essa parte de conhecimento, de buscar o conhecimento, a formação, eu sou suspeito para falar, eu tive a oportunidade e aproveitei e estudei bastante, né? E
E eu sou suspeito para falar dessa busca, eu acho que é super importante. Todo lugar que eu fui trabalhando, alguma coisa que me faltava, né? Eu formei em engenharia, mas logo depois já fiz um MBA em administração para melhorar essa parte de gestão. Quando eu comecei a mergulhar mesmo na logística, fui fazer uma pós-logística, fui trabalhar na usina, comecei a ver algumas coisas assim que para mim era um mundo totalmente novo. Fui fazer um MBA em círculo energético para entender o que era aquele mundo. Então, conhecimento nunca é demais. E eu sempre falo assim que o mais bacana de você ter o conhecimento é que você vai aprender muitas coisas e você também vai aprender muito onde buscar quando você precisar de algo que você vai aprofundar. Então a gente não sai pronto já, né? Já sabendo tudo, não. Mas a gente sai já com uma visão diferente, mais ampla, de saber onde procurar aquela informação que vai nos ajudar naquele problema que a gente está vivendo no dia a dia. Então isso que é importante nessa capacitação, é você tanto no curso, ler um livro, né? Assistir uma live aqui, né? Que eu estou trazendo aqui essa discussão com vocês. Então é importante sim essa capacitação. O Jean aqui queria melhorar o picking da empresa, um dos pontos mais críticos. Faz um mapeamento ali de como que é seu picking, vê os pontos que dá para ser melhorado, né? Como é que está a disposição dos seus materiais, né? Na parte de armazenagem. Você faz uma disposição desses materiais, os que tem mais giro, mais próximo da saída. Enfim, tem um vídeo também muito bacana lá que eu falo de classificação PQR, né? Para você organizar o armazém lá no YouTube, dá uma olhada lá. Vai ser pagando. Se você quiser, depois me manda um direct que eu te passo o link. O Brabo DG aqui, uma boa alocação roda uma boa operação, com certeza. Gente, e muitas coisas são coisas simples, você já melhora muita coisa. Na distribuidora de medicamento, a minha tecnologia era o TOTUS, era ter o sistema TOTUS, né, o ERP. Mas a tecnologia, eu tinha um cara de TI muito bom, a gente customizou alguns processos e coisas simples que a gente fez, a gente revolucionou a operação logística da parte farmacêutica e resolvemos muita coisa. Tem a história, eu conto um pouco também lá no YouTube. O Manuel, o estoque da empresa na qual eu trabalho, do estoque, é 99,1 sem divertir. Pô, show de bola, 99,1 de acuracidade. Tá no nível de excelência aí. Parabéns, cara. Parabéns, Manuel. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa falando aqui. Espera aí que eu tô apanhando aqui. Pessoal entrando. Saiu bastante comentário aqui. O Jean, pessoas enviaram uma... não, peraí. Curva PC é a melhor coisa para estoque. Isso, Felipe. Na verdade, eu sou muito fã do Daniel Gazinier, que é um professor do IMAN, né? Ele escreve um livro muito bom, tá lá nos meus destaques o livro, né? Eu indico ele, que é esse aqui. Acho que ele sai meio atrapalhado, né? Aí eu acho que vocês veem ao contrário, mas lá nos destaques do meu Instagram tem ele. E na verdade as classificações ajudam muito, né? Então ele fala da ABC, a gente usa valor, é muito para a parte financeira, mas já ajuda para você ver aqueles itens que movimentam mais. Então a gente vai e sabe que se a gente tem 1000 SKUs para fazer gestão, fazendo de 200 a gente já vai garantir 90%, 80%, 90% do que gira mesmo, do que gera receita. E aí o Garznielli fala muito do PQR, onde a gente usa a parte de movimentação. Então se eu vou fazer uma análise de inventário, é legal eu ver aquilo que gira bastante, que às vezes ele pode ser uma coisa barata, mas ele sai muito. Então eu vou fazer uma análise de onde colocar, né, armazenar, se eu vou deixar mais perto da saída, e o PQR talvez ele seja mais útil. Então, e você pode fazer uma combinação deles. Aí tem a classificação XYZ de criticidade, então tem vários níveis de classificação. Eu mudaria essa frase, Felipe, show de bola, para classificações são as melhores coisas para você fazer uma gestão de estoque. Então, você ter classificações diferentes para dependendo do que você faz. É muito bacana também. MR1, MRP2, show de bola, Anderson, né? A evolução do MRP2 é o APS, que aí faz toda a gestão ali. Só que aí, gente, vou pegar nisso daí que o pessoal está bastante na parte de tecnologia, que eu acho que poderia ser um assunto até de uma outra live. Eu tive a oportunidade, a gente tinha o MRP lá, tudo implantado, só que quando o meu gerente ele conseguiu liberar o módulo de APS, que é um módulo de
sequenciamento de produção, né, automático, que você faz, é tudo automatizado, tecnologia pura, assim, é o melhor, é o que tem de suprassumo aí para você fazer uma gestão super eficiente de produção. Aí ele falou assim, André, precisa de implantar. Eu falei, show de bola. Fui conhecer o software. Aí fui conhecendo e fui vendo. Falei assim, mas peraí, a empresa nunca trabalhou com sequenciamento. O nosso modelo aqui, o nosso ciclo de produção, o nosso PCP, ele manda as ordens para a produção que define o que vai fazer em qual sequência. Falei, a gente precisa de mudar isso antes de aplicar o APS. Então, assim, é claro, conhecer o APS forçou a gente a implantar esses projetos. E aí a gente começou a criar alguns controles e preparamos a empresa para receber, para poder receber o APS, para a gente poder subir, vamos dizer, o modelo de gestão no software do APS. E o software, ele depende muito de um bom cadastro. Então, assim, a gente começou a rever, até gravei o módulo de qualificação de fornecedor e usei muito material de lá. Então, a gente começou a rever qual que era a efetividade dos prazos de entrega do fornecedor. Então, estava lá cadastrado que era 15 dias, e aí quando a gente foi ver, tinha uma média de entrega de 20, 25 dias com desvio padrão alto. Então, raramente ele entregava com 15 dias. Outros era 15 dias, mas entregava com 7 dias. Então tinha um problema de cadastro enema, outros não tinha cadastrado. Então você tem todo, que eu falo assim, toda uma base, né? A gente não vai conseguir fazer o telhado ou cobertura do prédio se a gente não construir a base, gente. Então eu sou muito crítico nesse ponto. Sou muito favorável à tecnologia, até porque eu sou formado, né? Eu venho da área, fiz robótica, tudo, então sou da parte de engenharia eletrônica, então eu sou muito favorável, mas isso que me angustiou quando eu entrei no mercado. Eu vi, poxa, eu posso ir lá desenvolver o baita de um software, só que na hora que chega na empresa, a base dela não adianta nada. Aí a gente vê aí ERP SAP, né? TOTOS, que foram os ERPs que eu trabalhei, que tem uma pancada de alternativa, mas muita coisa boa dentro dele, que as empresas acabam não usando, é igual Excel, não usa nem 10% do potencial que tem. Por quê? Porque a gestão ali, o dia a dia, a rotina, ela não está com processos maduros, não estão com processos robustos para poder receber todo o potencial que esses softwares, que a tecnologia tem para oferecer. Enfim, eu acho que isso daí é um tema para outra, até me empolguei aqui. O Felipe, curva ABC para solicitação de compra, perfeito, show de bola. Sou apaixonado por estoque, gosto muito da sua página, obrigado, Rafa. Continua me seguindo. Tem lá no YouTube também, eu preciso do mesmo jeito que eu vou começar a ser mais constante aqui nas lives de segunda, eu vou começar a me preparar também para deixar mais vídeos no YouTube também. Separação em ondas ou lotes, perfeito, Anderson. Aí tudo depende de cada realidade, né? A gente precisa de entender a empresa para poder até sugerir uma ideia melhor. Alinhado, isso já... O Robson, André, obrigado por compartilhar seu conhecimento, suas experiências. Robson, isso era uma coisa que eu até era muito cobrado dos meus liderados, né? Todas as empresas que eu trabalhei sempre falavam assim, André, você precisa de ser professor. Mas eu sempre fui muito... Era até uma coisa que a minha esposa sempre bateu muito nisso, meus amigos sempre falavam assim, eu sempre fui muito meio inseguro. Né? O pessoal fala assim, André, que inseguro, você tem conhecimento, você consegue dar aula tranquila. Então, assim, quando agora surgiu essa questão de internet, né, essa oportunidade de a gente poder trazer o conhecimento para mais pessoas de uma forma mais tranquila, vamos dizer, não numa sala de aula, aí me deu uma empolgada e eu estou trabalhando agora a minha timidez. Pode parecer não, que eu não sou, mas eu sou muito tímido, né? Então a gente vai trabalhando. Eu agradeço o feedback. Vamos ver aqui. O Manuel. Demorou anos para conseguir chegar nesse nível, sem divergência de trabalho com WMS para fazer controle de estoque, de entrega e saída de produtos. Perfeito, Manuel, é o que a gente falou, né? Provavelmente esses anos foi onde, né, estruturou a base ali, né, reforçou algumas colunas, né, e foi construindo ali um prédio que hoje, né, deve estar mais vistoso, né? Você já tem uma cobertura ali já legal, né, que só está faltando alguns detalhes para ficar completo. Show de bola. XYZ antes, isso, tem várias classificações, 1, 2, 3 para você analisar fornecimento, né, fornecedor, enfim. Esse livro é um livro que eu super indico. Aí tem bastante gente entrando, sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Conhecimento é muito de certo. Não entendi, Luiz, mas... O Luiz é um cara que trabalhou comigo, show de bola, Luiz. Obrigado
pelo prestígio aí, por estar prestigiando a live. Saudades. Aplico, sou didático e venho ganhando cada dia mais. Oh, que show, Edmilson. Depois me conta o que você vem aplicando, cara. Show de bola. Bom, gente, deixa eu fechar aqui, né? Que senão. Então, tava falando assim. Eu acho que com a crise, né? Então começou a ter uma visão diferente. E as perspectivas de futuro agora, para mim, elas são as melhores. Né? O que eu vejo assim, que está acontecendo muito, eu sofri muito isso também, né? Eu fiz muitas contratações também, participei de muitas contratações. A gente tinha uma dificuldade muito grande de ter profissionais bons, profissionais que tinham ali o conhecimento, né? Mas não só profissionais, porque assim, muita gente que eu tenho visto no mercado preocupada em pegar certificado. Então, um dos primeiros treinamentos, na hora que eu fui fazer o lançamento da primeira turma da Forma do Estoque Enxuto, até ofereci o certificado, deu uma explosão de participação. No segundo, que eu já não ofereci o certificado, né, no segundo e terceiro, o pessoal já deu aquela esfriada. Mas, poxa, tem que ir atrás de conhecimento. Eu acho que é mais do que o certificado, que é importante, como a gente já falou, você ter conhecimento, porque você vai aprender onde buscar na hora que você estiver passando algum sufoco, né? O básico ali você já vai conhecer, consegue resolver no dia a dia, mas aquilo que você não conseguiu resolver no dia, o conhecimento que você teve, quanto mais você estudou, quanto mais você leu, quanto mais você acompanhou pessoas que poderiam te ajudar, você sabe onde procurar também. Mas não é isso que garante. Então, quando eu ia fazer entrevista, o cara podia ter 50 certificados ali diferentes. Eu queria saber o que ele fazia com aquilo ali, como é que ele aplicava aquele conhecimento. Ou como é que ele iria buscar, né, onde ele ia buscar para poder resolver algum problema que era o que a gente estava buscando, né? Alguém que fosse resolver o dia a dia ali, que fosse resolver algum problema do dia a dia. Então, nas contratações que eu fiz, eu via muito isso. Né? A gente, lógico, você olha o currículo, te chama uma atenção e você vai chamar para a entrevista. Na entrevista a gente vai ver a atitude, né? Onde que está essa parte mais subjetiva, vamos dizer, do profissional. Então, cada vez mais as empresas também estão se capacitando para conseguir acertar na contratação, né? Trazer pessoas que realmente vão entrar e fazer diferença. E aí um currículo que você tem oportunidade, por isso que eu sempre falo, poxa, você está num lugar ruim que o cara não reconhece, blá blá blá, mas pelo menos ele te dá o espaço para você resolver o problema dele, né? Porque às vezes o cara tá lá, ele é gerente, tudo, tá tendo um monte de problema, ele não sabe o que fazer e não te dá espaço. Aí você tem que caçar logo um lugar melhor. Mas se ele de repente não sabe o que faz, mas ele fala assim, vê aí o que você faz, André, você leva uma ideia e fala assim, legal, pode fazer, faz que você tem meu apoio. Aí você implanta tudo, isso na hora que você puser no currículo, na hora de fazer uma entrevista, isso chama muito atenção, né? O pessoal sabe que você tem essa atitude, você tem uma visão diferente para implantar. A implantação de um projeto não é só saber que tem que fazer uma coisa ali e já vai dar certo. Não, a implantação do projeto é você saber o que é a parte teórica ali, vamos dizer, como é que tem que funcionar o processo e saber com que as pessoas que vão fazer parte daquele processo façam da forma correta, né? Essa é uma grande dificuldade também. Senão era muito fácil, né? Você pega ali um manualzinho, aplica e show de bola. Então, essa experiência é super importante ter. Vamos ver, Manuel. Conhecimento é tudo nessa vida. Alinhado à qualificação e experiência. Perfeito, Manuel. Acabei de falar. Show de bola. Estamos bastante alinhados. Até a ideia aqui nem é de falar do curso. As aulas, essas lives de segunda mesmo, eu quero vir aqui para trocar ideia com vocês e perdendo um pouco a minha timidez aqui, né? E vocês poderem ir me conhecendo. Mas o meu curso eu estruturei ele muito baseado nisso, para trazer experiência, não mais conhecimento, porque já tem bastante gente aí oferecendo conhecimento. Eu trago, um método onde a pessoa vai aprendendo ali, ele vai adquirindo conhecimento e junto ele vai aplicando aquilo que eu ensino para poder ganhar a experiência. Então eu trago, bem prático mesmo, eu uso bases da onde eu trabalhei, quando vou falar da parte analítica, quando a gente vai falar da parte operacional, eu trago muito exemplo mesmo que eu vivi. Então são projetos que eu sugiro, que são projetos que eu implantei, então eu vi funcionar, então eu sei que dá certo. Então não trago só teoria mesmo para você ampliar mais o conhecimento. Isso eu acho que já tem muita gente que já tem buscado isso e precisa mais de um apoio mesmo, de saber como transformar esse conhecimento em resultado dentro da empresa, né? Mas é isso, gente, que eu queria falar. Então, assim, as perspectivas, como eu falei, as empresas hoje, cada vez mais, né? A gente vê aí que os clientes,
eles já têm um poder de barganha, né, de onde comprar. Hoje eu sou um viciado de comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon, né? A gente vai lá, compra, e hoje em dia a gente compra num dia, no outro dia está chegando. Eu moro numa cidade do interior aqui de São Paulo de 12 mil habitantes, né? Eu sei que às vezes tem lugar que é um pouco mais longe, mas já em uma cidade de 12 mil habitantes, eu lembro que era um sufoco a gente comprar as coisas, porque demorava para chegar. Agora não, você compra, no outro dia está aqui, né? Dependendo da cidade que você mora, chega no mesmo dia. Então, assim, a logística ela está tendo uma importância super bacana. Então, as perspectivas de futuro que eu vejo são as melhores possíveis. Por um outro lado, eu vejo que ainda falta muito profissional preparado. Profissionais que têm a vivência e teve a oportunidade de implantar bons conhecimentos, né, bons projetos para poder replicar isso em outro lugar, para poder fazer a gestão das pessoas, saber as dificuldades que tem, não ser apagador de incêndio, né, não ser bombeiro, como muitas vezes eu comento nos posts, né. A gente tem muito, eu encontrei muito aí nas equipes que eu passei e procurei mudar isso, desenvolver o pessoal. A não ser bombeiro, né? A não apagar incêndio. É claro, todo dia você tem que resolver um problema, mas é importante você ter a visão crítica de aquele problema não ter que ficar se repetindo, né? Isso que me angustiava. Então, é você ter a visão estratégica de ir lá e resolver o que está causando aquele problema. Você não tem que ficar sendo incomodado todo dia pelo mesmo problema. Os problemas vão aparecendo, mas Anderson, KPIs, perfeito. O meu curso ele chama fórmula porque é uma fórmula de KPIs, né? São 4 variáveis que eu uso ali, que você aplicando o modelo usando esses 4 KPIs que eu criei, são 4 KPIs estratégicos, né? E aí dentro deles tem o KPI mais operacional. Aí você consegue ter um modelo de gestão com uma visão geral para uma gestão de estoque. Então, gente, assim, as perspectivas, o TIF é o tradicional, né, Anderson? Esses são os tradicionais. Infelizmente, muitos desses eu acho que ainda é falho para ajudar na gestão do dia a dia, mas são bons indicadores. O TIF é on time in full, perfeito. É um outro tema também para poder trazer aqui, né? Então, assim, as perspectivas, gente, muita gente pergunta, né? Mas vale a pena? Eu entro também em alguns grupos de logística, o pessoal, eu vou fazer técnico de logística, será que vale a pena? Gente, vale muito a pena, né? As empresas estão me dando a visão, os profissionais que têm uma capacidade, um currículo diferente, já estão pegando vagas aí boas, né? Ainda tem algumas situações de empresas que ainda não valoriza tanto, mas se você está disposto a buscar um lugar melhor, não se incomoda em mudar de cidade, principalmente, as possibilidades são muito grandes aí de ganhar salários bons aí, salários de 5 dígitos, né, ter uma responsabilidade maior, ter a oportunidade de entrar nas empresas e montar uma estrutura de gestão de estoque que deixe ali, que cause uma boa impressão, né, que te enriqueça cada vez mais o teu currículo, né. Então, assim, fechando aqui, né, a live, já passou de 1 hora. Se fosse antigamente, o Instagram já tinha me derrubado, né? Acabei me empolgando aí, agradeço muito a interação, me surpreendeu bastante, show de bola. E quero agradecer muito aí, espero que tenha ajudado aí essa visão aí, né, da onde que veio os estoques, porque essa ideia de que estoque não é bom para a empresa e também deixar aí essa perspectiva de que a gente está num momento bom de mudança. Até uma das coisas que por isso que eu estou investindo também no canal aqui, me apresentar, que eu estou antecipando um propósito de vida que eu tinha de depois dos 55 anos começar a dar treinamento, né? Consultoria eu estou antecipando, né? Em 10 anos aí esse projeto e espero aí ajudar vocês. Seja quem quiser caminhar comigo lá na forma dos toques chutos, seja aqui. Então é isso, gente. Obrigado, sucesso a todos aí e um bom feriado para quem for ter o feriado e um bom trabalho para quem for trabalhar nesse feriado aí. Então, até a próxima segunda-feira. Um abraço.